Muito bem, aqui de volta para conversar com vocês um pouquinho. Vamos hoje tratar de um assunto bem interessante que às vezes nós não ligamos muito, a não ser num momento muito chato, muito ruim. Vamos ver o que é isso. Mas sem antes dizer, pessoal, para aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, no canal do JB, que se inscreva, que compartilhe com outras pessoas, vamos divulgar, nós estamos começando, queremos crescer e vai depender muito da sua colaboração. Não deixe de ter uma participação ativa, sugira novos temas, novas abordagens como essa de hoje, que foi sugerida por um grande médico. Vou dizer para vocês um pouquinho mais, vou dizer o nome dele. Deixe o seu like, o seu joinha se você gostou e não se esqueça de acionar o sininho para você receber novas mensagens, sempre às segundas, quartas e sextas, por volta do meio-dia. Então vamos em frente, que é para frente que se vai. Esse é o nosso lema e você já sabe disso, com toda essa disposição. E vamos lá. Num evento social, recentemente, eu encontrei com esse médico, aliás, médico e advogado, o doutor Mauro Oscar. Doutor Mauro Oscar. Uma referência aqui na cidade, tendo ocupado vários cargos de gestão em um hospital, numa fundação, né? Diretor de vários hospitais, etc. Mas não é isso que nós queremos falar. Conversava informalmente com ele sobre questões do direito. Só uma coisinha. Me permita, doutor, dizer, esse médico foi meu aluno na faculdade de Direito. Por isso, essa proximidade, nós sempre tivemos a oportunidade de conversar e conversávamos exatamente alguma coisa a respeito de direito. Mas falava para ele que há poucos dias eu havia gravado aqui um vídeo e que eu fazia uma referência ao juramento de Hipócrates e tal, aquele negócio todo. Ele bateu no meu ombro e falou assim, olha, tem uma outra versão, tem algumas modificações, etc. Por que você não grava? Eu achei aquilo tão bacana, essa espontaneidade dele, né? E ele é sempre assim, muito colaborativo, muito participativo, uma pessoa muito simples, assim, no seu convívio, enfim, muito gente boa, bacana. Não tenho procuração para falar isso, pessoal, é coisa do coração mesmo, de afinidade que a gente tem. E surgiu um assunto, isso por parte dele, que eu achei muitíssimo interessante, quando ele falava o seguinte, o problema maior da saúde é que as pessoas não fazem uma manutenção preditiva. Opa, que interessante essa abordagem, porque eu trabalhava numa empresa e sempre onde se falava nessas manutenções corretivas, preditivas, começamos a conversar a respeito disso. E efetivamente é assim, existem duas manutenções básicas, pessoal, basicamente. A primeira, aquela corretiva. O equipamento quebrou, danificou, vamos lá consertar, para toda a operação e tal, aquele negócio todo. O carro da gente é assim também. Pifou o motor, você tem que corrigir. Furou o pneu, você tem que corrigir. Enfim, essas coisas. E achei muito interessante a sensibilidade dele ao trazer isso para a nossa vida, para a nossa saúde. E eu fiquei a pensar, eu fiquei refletindo depois muito profundamente sobre isso. Eu vim para casa literalmente pensando nisso. E sentei aqui, peguei alguns livros e comecei a pesquisar efetivamente. Falei, que interessante. E a conclusão que eu chego, pessoal, é que efetivamente nós somos muito negligentes com a nossa própria saúde, com o nosso próprio bem-estar. Nós colocamos aqui uma definição da OMS, a Organização Mundial da Saúde, dizendo o que é saúde e por aí fora vai. São conceitos bacanas e tal, esse negócio. Eu não vou ficar aqui lendo para isso não ficar muito extenso.
né? Essa nossa conversa. Mas, pessoal, acostumamos com algumas coisas fantasiosas. Observem, isso é uma conclusão minha, por favor. Quando nós dizemos o seguinte, olha, eu tenho uma saúde de ferro, o corpo humano é uma máquina perfeita. Vocês já ouviram isso, não já? Pessoal, mas observem, numa determinada fase da nossa vida, naquele crescendo, aquele gráfico, não é? Tá tudo bem, aquela jovialidade, joga bola e corre, pratica esporte e tá tudo bem, e dorme bem, etc, etc. Aí essa curva, sabe, ela chega num ápice, depois começa. Isso é um processo absolutamente natural. Essa, aspas, degeneração, ela ocorre. Isso é natural na nossa vida. É uma coisa absolutamente natural. E é bacana quando se fala em saúde de ferro, o aço, cujo principal componente é o ferro, enferruja. Ele entra num processo de decomposição. Quando diz que o nosso corpo é uma máquina perfeita, opa, não é tão perfeita assim. Ela funciona muitíssimo bem sob determinadas condições. Não é isso? Basta uma mudança de ares, aí vem uma gripe, essas viroses, essas coisas na área médica. Eu não tenho competência e nem capacidade para falar sobre tal, mas a gente sabe, pega uma gripezinha aí, que a gente derrubada, e outras enfermidades mais graves até, né, que a gente vê por aí. O que importa, pessoal, nessa conversa nossa, né, é que a gente precisa deixar de ser negligente para conosco mesmo, de sermos omissos, e procurar repensar, fazer ao invés de uma manutenção para reparativa, fazer uma manutenção preditiva. O que é essa manutenção preditiva? Isso que me chamou a atenção lá. É fazer um diagnóstico do equipamento do nosso carro, da nossa casa, dessa caneta. Eu estou observando que a tinta está acabando, ela vai me deixar na mão. Eu vou esperar ela acabar a tinta para depois adquirir outra, ou como é que é isso? Então, pessoal, ou se houvesse uma forma de fazer um carregamento aqui, como é que seria isso? Isso é preditivo. A nossa saúde também precisa passar por esse processo. Nós precisamos fazer uma adaptação. Ou, como vocês já viram aqui nos primeiros vídeos, que nós falamos em ressignificação. O Dr. Mauro Oscar falou exatamente isso. Ele falou assim, João Bosco, é necessário que a gente ressignifique muitas coisas, muitas atitudes em nossa vida em relação ao nosso estado de saúde, o nosso conforto, enfim, essas coisas. Eu até comentei, olha, gravei um vídeo lá, enfim, alguma coisa neste sentido. Pessoal, e eu fui procurar, ou fui pesquisar, curioso que sou, eu falei assim, gente, interessante, será que existe algum dado, vocês que me acompanham sabem muito bem, eu gosto muito dessa coisa de indicadores. Eu pensei assim, quantas consultas ocorrem no Brasil? Será que existe algum indicador e tal, esse negócio todo? Eu achei um indicador que para mim é uma referência, e se alguém souber de uma outra referência, por favor, coloquem aí, deixem o seu feedback para mim. Mas olha o que me chama a atenção. O SUS, Sistema Único de Saúde, é considerado um dos melhores sistemas do mundo. Com o advento da Constituição de 88, esse sistema, o SUS, foi criado. E é interessante, pessoal, o dado que eu tenho aqui é o seguinte, que o SUS beneficia cerca de 180 milhões de pessoas, 180 milhões de brasileiros, e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos. 2,8 bilhões de atendimentos. Desde procedimentos ambulatoriais simples, atendimento de alta complexidade, como, por exemplo, transplante. Pessoal, observe aqui, é só o SUS, 2,8 bilhões de atendimento. Agora,
acresce-se a isso, e eu não tenho esse dado, os atendimentos pelos planos de saúde, as consultas particulares, etc, etc, etc. É muito, é muito. Alguém poderia, de forma muito imediatista, dizer o seguinte: puxa vida, a nossa população é doente. Não é? Eu não sei, a gente não pode realmente dizer dessa forma. O que eu quero dizer, e é isso, e esse que é o objetivo dessa nossa mensagem hoje, pessoal, é levar para vocês essa necessidade de nós nos preocuparmos mais. É fazer check-up, sim. É fazer, olha, como é que está meu sangue? Vamos fazer um exame de sangue, de urina, fezes, sei lá, alguma coisa. Essas coisas que são mais básicas, são mais triviais. Olha, doutor, estou com um zumbido aqui, isso pode gerar uma surdez. Olha, eu preciso de óculos, não está meio embaçado ali e tal, esse negócio todo. Pessoal, isto é amor próprio, isto é dignidade humana. Obrigado ao doutor Mauro Oscar, obrigado a você que tem contribuído, sugerido aqui temas para a gente discutir, seja temas novos, seja, enfim, alguma coisa para a gente refletir. Obrigado, pessoal. Até daqui a pouco.